Existe preconceito ainda de que crente não pensa, não é racional e o cientista não pode ter fé. Você já entrou no elevador? Já pegou o elevador? Quando você aperta aquele botão que lhe garante que aquela porta vai se abrir. E a certeza de que fé e razão parece que podem andar juntas, não é? Essa questão de andar juntas, pelo seguinte, é a questão do extremismo. A fé sem razão corre o risco de fanatismo e a razão sem fé corre o risco de uma frieza, de um vazio existencial. Uma fé sem razão é um sintoma. A fé sem razão vai levar ao fanatismo. Esse sufixo indica patologia, é isso mesmo. Alguém cuja razão não é banhada pela fé pode se tornar muito fria. E aí, senhores, frieza é tudo aquilo que a alma humana não suporta. Oi, gente, tudo bem com você? Você me conhece, eu sou o Raimundo Alves. Nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Mas antes, deixa eu dizer para você que eu estou aqui com o Marcos Sacramento. Marcos, tudo bem com você? Raimundo, grande abraço, Raimundo, meus amigos aqui ligados no nosso podcast Temas da Vida. E qual que é o tema? Já que o Olha, podcast Temas da Vida trazendo sempre o tema a cada episódio. Me parece, antes de você destacar o tema de hoje, é um tema. Ele é pesado e leve, leve e pesado ao mesmo tempo. Ele é polêmico. Eu creio que ele mexe com todas as pessoas. Vamos ao tema, vamos ao episódio de hoje, então. Raimundo, sejam todos muito bem-vindos. muito bem. Realmente, o tema de hoje mexerá com você, porque hoje nós vamos falar sobre fé e razão. Combinam? Então você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para refletirmos juntos sobre esse tema para lá de especial. Seja Fé, bem-vindo, seja bem-vinda. fé e razão, razão e fé podem caminhar juntas? Andam de mãos dadas ou não? São inimigas ou são companheiras? Fé e razão, razão e fé. É o tema do episódio do nosso podcast e, claro, para enriquecer o nosso podcast, sempre a presença de um professor em teologia que, ao longo aqui da dinâmica do programa, do podcast, ao finalzinho, o professor em teologia vem e fala o que a Bíblia diz, porque é importante. É fundamental ouvir o que a Bíblia diz. As páginas da Bíblia realmente extremamente importantes. E o nosso convidado, sempre conosco, professor João Cruz, ele que é teólogo, editor, escritor, apresentador também do programa Comunhão, às quintas-feiras, lá no YouTube. Professor João Cruz, direto, o homem de São Paulo, o homem de Curitiba, o homem de São Paulo, o internacional europeu também, né? É, o professor europeu. João Cruz, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Raimundo. É um prazer estar aqui e fazer essa conexão com vocês e falar sobre assuntos tão importantes, né? O assunto, apesar de todos os bons assuntos que vocês trazem, vocês até compartilharam comigo poder falar um pouquinho do assunto mais importante, que vai além dessa vida, né? Verdade. Ô, João, fé. Fé é coisa do coração e razão da mente? Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Sobre essa razão e emoção e onde a gente fica em relação a isso tudo. Boa, então daqui a pouco, meus amigos internautas, o professor João Cruz, ele vai fazer a aplicação bíblica, o que a Bíblia diz sobre o tema de hoje, fé e razão, razão e fé. Eu já estou com muita expectativa o que a Bíblia diz sobre esse tema. Então daqui a pouco, João Cruz volta para fazer a aplicação bíblica. Raimundo Alves. Você já ouviu, vamos dar uma cutucada aí, vamos provocar os nossos internautas. Você já ouviu alguém dizer fé e razão não se misturam? De repente você mesmo já falou isso, meu amigo, você, minha amiga. Deixe nos comentários. Fé e razão
não se misturam, não tem como andarem juntas, o que você pensa? É só deixar, por favor, deixe os seus comentários lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, né? No @Temas da Vida. Pode colocar até separado, fica melhor, viu, Raimundo? Para acessar lá no YouTube, no canal, o Temas, separa, dá um espaçozinho, dá o espaço Vida. Temas da Vida, e você vai cair, entre aspas, lá no nosso canal exclusivo. Raimundo Alves, você já ouviu essa frase de que fé e razão não se misturam? De repente, você já ouviu, ou você já no passado, ou concorda com essa frase? Você, Raimundo, hoje é importante também muito a sua participação, como sempre, como a sua formação como psicanalista, como poeta, como escritor, como teólogo também. É importante ouvir isso. A psicanálise, esse conflito, que de repente o ser humano ele pode entrar em conflito por essa questão de razão e fé. Sabe, ela fica tão desorientado muitas vezes. Raimundo. É verdade, Marcos. Nossa, esse realmente é um tema muito interessante que mexe mesmo, porque, no geral, nós já nos deparamos com essas duas palavras na mesma frase e nos questionamos se elas deveriam estar ali mesmo, não é? Mas a gente vai refletir exatamente sobre isso e pensar que, olha, o que seria da nossa fé sem razão e o que seria da razão sem uma dose muito importante de fé? É isso que nós vamos falar. E eu gostaria, claro, de ler daqui a pouco seus comentários, não é, sobre esse tema tão importante. E aí a psicanálise entra a ciência, e como é que fica tudo isso? Bom, olha, se esteve bagunçado esse assunto, se esteve confuso, fique tranquilo, fique tranquila. Hoje nós vamos, especialmente com a aplicação bíblica, jogar luz nesse assunto tão importante. Aliás, eu também estou numa expectativa muito boa, Marcos, para a aplicação bíblica daqui a pouco com o professor João Cruz. E o interessante é que esse tema, fé e razão, razão e fé, ele foi crescendo ao longo da história, não surgiu do nada. A gente já entende, segundo pesquisas, né, alguns séculos antes de Jesus, né, talvez 5 séculos antes de Jesus, já os filósofos gregos já discutiam essa questão, da questão da moralidade, da divindade, como que eu, como pessoa, como ser humano, a minha moralidade em relação à divindade, a Deus. Já havia esse questionamento já antes mesmo da chegada, né, do cristianismo, antes mesmo da chegada de Cristo. E isso acabou se tornando ao longo da história, uma grande discussão, um grande debate. E na Idade Média, mesmo antes da Idade Média, no final do primeiro século, né, com já os primeiros cristãos, os discípulos, eles começaram a discutir muito essa questão da razão e da fé e da razão. E o auge desse tema, dessa discussão, a Idade Média, com certeza, levantou muito essa bola nesse tema. E com a Reforma Protestante, veio trazer com Lutero, veio realmente trazer mais a baila. A baila é ótima, né? Baila com macarronada. Calvino e Lutero, né? Principalmente, veio dar um destaque para esse tema. E o iluminismo, com a chegada do iluminismo, alguns pensadores, Descartes, Kant, Voltaire, eles começaram a destacar essa autonomia da razão em detrimento da fé. Ou seja, o iluminismo começou a trazer essa ideia de que a fé é irracional. E aí, esse debate vai crescendo ao longo da história e hoje nós estamos trazendo esse bate-papo com os amigos internautas e queremos saber o que você pensa
sobre essa questão, sobre fé e sobre a razão? Esse é um tema realmente interessante. Eu estou me perguntando aqui, às vezes em que eu me peguei pensando sobre isso, o que eu pude sentir, o que eu pude calcular sobre a minha fé, sobre a razão. E claro que eu pensei, né, Marcos, assim, aonde a gente coloca a fé, aonde a gente coloca a razão, e se elas andam juntas, onde elas se separam, ou alguém que avançou tanto já não as separa mais. Onde você está? Em qual estágio você está da sua caminhada, da sua vida, da sua experiência? Você consegue separar ou você diz, não, Raimundo, olha, eu cheguei em um momento em que eu não separo mais fé e razão, elas andam juntas em todos os aspectos da minha vida. Bom, a gente quer ouvir você daqui a pouco. E Raimundo, será? E aí é uma pergunta que tem várias vertentes. Será que nesta vida nós precisamos escolher entre a fé e a razão, entre a razão e a fé? Será que, olhando no divã do psicanalista, no divã do psicanalista, essa dúvida entre fé e razão pode levar o indivíduo a se sentir desorientado, em conflito, a razão existencial, né? Porque perguntas que nós fazemos sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, penso, logo existo, né? Se combinam e de repente de onde eu vim, para onde eu vou, como é que funciona isso? E talvez essa crise, vamos dizer até que crise, que tem pessoas que talvez investiram muito na fé e acabaram se perdendo, porque alguns afirmam, aí vem o divã do psicanalista, alguns afirmam que a fé sem razão é cega, Raimundo. Será? Que coisa boa. Talvez eu ilustraria mais ou menos assim, Marcos. Com razão, alguém que se sente em sofrimento procura um analista, procura um psicanalista. E por fé, ele acredita que o analista vai ajudá-lo. Então é mais ou menos isso. E lá, talvez, seja o momento dele combinar as duas coisas, não é? Com razão, a psicanálise pode ajudar. Mas a pessoa não sabe minha formação, né? Ela precisa depositar muita fé no tratamento e na pessoa do analista, né? Então, sim, que coisa interessante, Marcos. Eu não tinha pensado assim, Marcos, especialmente para hoje, essa ideia de a fé sem razão é uma fé cega. Então, pois é, olha quantas coisas dá pra gente explorar. Muito bem. E o detalhe, tem um contraponto. Tem um médico que confia plenamente na ciência. Porém, entretanto, ele ora pelos pacientes. Tá aí a combinação de fé e razão. Um médico confia na ciência muito, mas, no entanto, ele ora pelos seus pacientes. É interessante isso. Não sei se meu amigo, minha amiga, internauta, já pensou nisso. A questão da fé e da razão. Você entra no avião, confia no avião sem conhecer o piloto. Não está aí o retrato de fé e razão? Você entra no avião, confia no avião, mas não conhece o piloto? É verdade, Marcos. Nossa, claro. A gente sequer tem acesso ao cockpit, não é? E meu comandante, você que é um fã e um estudante da aviação, meu comandante, sabe muito bem isso, né? Você, por exemplo, está estudando já há um bom tempo na aviação. Não é fácil confiar nos instrumentos, confiar naquele bichão daquele tamanho. Não é fácil, tem que ter uma expertise, né? Senão não consegue. E tem que ter muita fé aí. Ou tem que ter muita fé para você entrar no avião, viu?
Ou não? As duas coisas, vamos pensar, né? As duas coisas. O que me garante que aquelas telas estão corretas, né? Porque se elas estiverem, o destino está seguro. Mas se houver uma falha, o destino pode ser comprometido. Mas eu lembrei, Marcos, você dizendo do médico, né, que confia na ciência, claro, mas ora pelos seus pacientes. Eu lembrei de Hipócrates, né, o pai da medicina. Sim. Né? Ele disse que aliviar o sofrimento ou aliviar a dor é obra divina. Oh, que coisa bela! Não, repita. O Hipócrates dizia, né, que aliviar o sofrimento, aliviar a dor é obra divina. Oh, e aí, complementando, o que dizer daquele paciente que está gravemente enfermo, mas que confia na medicina, na solução da medicina, mas também se agarra em Deus. Ele acredita na medicina, se agarra, né, na tecnologia, na ciência, mas também não larga de mão a fé em Deus. Daqui a pouco, eu quero ver vamos ver como é que ele vai descascar essa laranja. O professor João Cruz. Professor João Cruz, a aplicação bíblica contigo vai mexer conosco. O que a Bíblia diz sobre essa questão de fé e razão? Será que ter fé em Deus elimina a razão? Não preciso pensar? Porque existe um preconceito, existe um preconceito de que crente não pensa e que o cientista não pode ter fé. Tá aí pro João Cruz. Será que o crente não pensa e o cientista não pode ter fé? Tá aí é um preconceito. Ele tem mudado, eu percebo que isso tem mudado, mas continua forte, continua latente ainda, João Cruz, daqui a pouco, essa combinação. O crente, existe aquele rótulo, a crente não pensa, ele é uma pessoa alienada, e o cientista não pode ter fé. Será que não? Queremos saber o que você pensa sobre isso, por favor. Coloca lá nos comentários, deixa lá nos comentários, lá no nosso canal exclusivo lá no YouTube, fica essa pergunta. Existe preconceito ainda? De que crente, a pessoa que se diz cristã, não pensa, não é inteligente, não é racional, e o cientista não pode ter fé. No divã do psicanalista. Pois é, Marcos. Realmente, isso tem mudado, mas de um ritmo muito ainda lento, não é? Claro, a gente sabe algumas motivações, mas veja, realmente esse pré-conceito ainda existe, e claro que, como todo pré-conceito, está assim, muito inadequado esse pensamento, evidentemente. A gente pensa assim. Você já entrou no elevador? Já pegou o elevador? Pois é. Quando você aperta aquele botão, o que lhe garante que aquela porta vai se abrir? O mecanismo que está do outro lado você desconhece. Então, eis aí, de novo, não é, essa combinação e a certeza de que fé e razão parece que podem andar juntas, não é? Existe essa questão de andar juntas pelo seguinte. É a questão do extremismo. A fé sem razão, a razão sem fé, nós estamos discutindo. A fé sem razão corre o risco de fanatismo. A fé sem razão corre o risco de fanatismo. E a razão sem fé corre o risco de uma frieza, de um vazio existencial no divã do psicanalista. Marcos, a gente pode avançar, inclusive, nesse assunto dizendo o seguinte: uma fé sem razão é um sintoma. Não é? Então, especialmente pelo o sufixo ismo, né? Porque a fé sem razão vai levar ao fanatismo. Esse sufixo indica patologia, é isso mesmo. E por outro lado, Marcos, olha, alguém cuja razão não é banhada pela fé pode se tornar muito fria. E aí, senhores, frieza é tudo aquilo que a alma humana não suporta. Ô Raimundo e amigos,
Você, meu amigo, você, minha amiga, já teve que escolher entre a fé e a razão? Existe um momento na vida que você tem que realmente escolher, optar entre a fé e a razão? Já aconteceu isso contigo? Acompanhou na vida de uma outra pessoa? A pessoa teve que optar entre a fé e a razão. Talvez, quando você tem aquele diagnóstico fatal, hora e outra nós escutamos fatos de pessoas que estavam desenganadas e que superaram. Ou seja, ela teve que optar. Ela creu, ela entendeu pela fé que as coisas iriam acontecer. A questão até da questão do milagre, né? Porque essa questão de fé e razão passa também se existe milagre ou não. Ou se de repente essa questão de uma fé racional, e até me parece que lá em Tiago, lá, né, uma das cartas do Novo Testamento é a carta do Tiago, que o Tiago ele coloca essa questão também, né? Não quero entrar no tema, na aplicação bíblica, mas quando ele diz que fé sem obras é morta. Não é verdade? É interessante a gente pensar essa combinação. Será que você já teve que escolher em algum momento da sua vida entre a fé e a razão? Talvez até uma escolha para um emprego. Ou seja, a razão, você iria ser promovido, você iria ganhar muito mais, você ia ter, fisicamente falando, materialmente falando, você progrediria. Mas a razão dizia, olha, é isso aí, esse é o caminho. Mas a fé diz, não, isso não vai ser bom para a minha vida. Porque, de repente, razão e fé implica na parte espiritual. Talvez determinadas coisas racionais ficam na contramão do espiritual, da espiritualidade do indivíduo, do ser humano. Então ele precisa ter esse cuidado. Então fica essa questão. Fé e razão são inimigas ou elas se completam, caminham juntas? No divã do psicanalista é esse dilema, em determinado momento, escolher entre a fé e a razão. Pois é. Eu estou pensando exatamente, Marcos, nas situações em que a gente precisa fazer essa escolha, não é? Você trouxe bem um exemplo que mostra como é que a gente precisa lidar com isso, não é? Então, há oportunidades que nos trariam benefícios materiais incríveis, é verdade. Mas, por outro lado, se a gente jogar um pouco de razão na fé, a gente talvez desistiria. Não é? Então, pois é. E você, meu amigo? Você já esteve assim nessa bifurcação da estrada? Gostei da Coloque aí nos bifurcação. comentários. É o seguinte, a fé, fica aí mais uma pergunta para os nossos internautas interagirem conosco. Por favor, deixe os comentários, é importante, né, que você enriqueça, que você participe, que você se inscreva em nosso canal. Na medida que você participa, deixa aquele like com a sua assinatura, que só você pode deixar o like com a sua assinatura, só você pode escrever no nosso canal. E isso vai levar a plataforma a entender da relevância, da importância da nossa proposta, e outras pessoas vão ter acesso, mais pessoas vão ter acesso ao nosso podcast. Então, por favor, inscreva-se em nosso canal lá no YouTube, @Temas da Vida. E fica a pergunta para você deixar mais este comentário. Vamos provocar o nosso internauta. Por favor, Raimundo Alves, fique atento. E daqui a pouco nós vamos convidar o professor em teologia, editor, escritor, apresentador, o João Cruz. Ele vai abrir a Bíblia e dizer o que a Bíblia diz sobre esse tema. Não perca. A pergunta: a fé pode ajudar a razão a evitar erros? A fé pode ajudar a razão a evitar erros e vice-versa? Deixe os seus comentários. Ah, que coisa boa. Essa acho que a gente vai digerir aí até o próximo episódio. Esse amigo, essa amiga que está aí do outro lado, né, vai digerir essa pergunta. Pergunta bem feita, pergunta boa, exige assim tempo, Marcos, né? E eu estou pensando como é que chegou para você, como é que isso chegou no seu coração, como é que isso chegou até você, meu amigo, minha amiga, não é? Que coisa boa. E, Marcos, eu estou pensando que, bom, sim, a partir de agora, como é que a gente vai olhar para essas duas palavras,
para esses dois conceitos no cotidiano? Como serão as nossas próximas conversas sobre esse tema com os nossos amigos? Na mesa, à mesa com a nossa família, quando esse assunto vier, o que vai mudar da nossa parte? E aí fica mais uma pergunta. O que é mais difícil? Explicar a fé pela razão ou viver a fé mesmo sem todas as respostas? O que é mais difícil? Explicar a fé pela razão ou viver a fé mesmo sem ter todas as respostas? Ai, que joia. Ô Marcos, eu lembrei de um escritor, ele disse que a fé pode não nos levar a todas as respostas, mas sempre nos leva à ataraxia, que é aquele estado de mente no qual o espírito tem prazer em não questionar. Um pensador falou algo também interessante. Ele disse o seguinte, que existe um vazio no interior do ser humano do tamanho de Deus exato. Dostoiévski, né? Parece que foi ele. Existe um vazio no nosso interior do tamanho de Deus exato. Talvez essa afirmativa, essa reflexão, possa falar bem sobre essa questão da razão e da fé. O ser humano precisa viver com fé. E talvez, eu já ouvi essa explicação e eu fiquei pensativo. É preciso ter mais fé em não crer na existência de Deus e um Criador do que o contrário. Você não crer que exista um arquiteto, né? Um Deus, um autor, é preciso ter muito mais fé. Porque as evidências da natureza, do céu, de tudo, da harmonia do ser humano e tudo mais, como não crer? Mas assim, a gente entende que tem aquelas pessoas que dizem, olha, eu não creio em Deus porque crer em Deus é algo irracional. Daqui a pouco, ó, mais 2 minutinhos, anota aí, 2 minutinhos, o professor João Cruz, o professor vai estar abrindo a Bíblia e falando o que a Bíblia diz, as páginas da Bíblia dizem sobre esse tema, Raimundo. Marcos, pois é, não, é verdade, eu acho que exige muito mais fé, é exatamente isso. Eu lembrei de um psiquiatra francês, Jacques Lacan, ele dizia que a gente só nega... Lacan. Lacan dizia que a gente só nega aquilo que existe. Puxa, eu podia dormir sem essa. A gente só nega. E quando você está apaixonado por uma pessoa, quando começa aquele primeiro amor na adolescência, a gente começa a negar, não, que isso, aquela pessoa, não tem nada a ver, não. Começa a negar e no fundo, existe uma... Quem desdenha, né? Quer comprar? Louco, meu. Eu já passei, quem não passou por isso na adolescência? Não, esse sentimento aqui, não, você quer negar, né? Você quer negar o sentimento que está ali, que é real. Por isso que no divã do psicanalista é importante esse cuidado, essa terapia, Raimundo Alves. Por gentileza, vamos passar para o nosso companheiro Raimundo Alves, ele vai convidar o nosso professor para fazer a aplicação bíblica. Raimundo Alves. Muito bem. Professor João Cruz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Raimundo, Marcão, obrigado por esse espaço de reflexão, inclusive, né? Que nós podemos trazer assim à tona todos os assuntos tão importantes assim como nós precisamos de fato fazer, né? Para que nossa vida seja mais rica, inclusive, né? Aplicação bíblica com o professor João Cruz. Vamos lá com essa aplicação bíblica. Então, se nós temos uma aplicação bíblica, está falando sobre a Bíblia. E aí é que entra, nesse caso, a relação realmente da Bíblia em si. Perdi minha imagem aqui da apresentação, né? Mas acho que todos já ouviram falar da Bíblia. E a Bíblia, então, ela é, claro, com certeza, né, a fonte pelo qual nós vamos nos guiar a falar sobre fé. Porque é importante mesmo, né, nós falarmos sobre fé, falarmos sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. Porque, de fato, não deixa de ser um documento humano, a Bíblia. Um documento humano provado e aprovado
provado realmente, né? Nós temos muitas coisas assim para aprender com a Bíblia, então aqui está um pouco falando sobre isso, né? A Bíblia também ela é alvo de críticas, mas também é fonte de convicção, fonte mais do que isso, né? De transformação, e nós precisamos aprender a usá-la a nosso favor, e de fato ela foi escrita para nos beneficiar. E precisamos pensar, fazer essas comparações, inclusive com o que nós ouvimos, em relação inclusive à Bíblia. Então a Bíblia é um livro escrito há milhares de anos e ainda está nas mãos, assim, sendo julgada por cientistas, juízes, médicos e ex-ateus. Até ex-ateus entram aí, além de muitas outras áreas questionam a Bíblia. É o livro mais provado, mas também o livro mais aprovado da humanidade, como já falado anteriormente. Você duvida da existência de Sócrates, Aristóteles, Platão? Provavelmente você já ouviu falar sobre estes nomes, porque são nomes da filosofia, né, da história, inclusive, e ninguém questiona da existência deles, ninguém questiona dos fatos que eles existiram, enfim. Mas a gente tem que fazer essa comparação necessária. Jesus e os apóstolos são até 400 anos mais novos do que os filósofos gregos. Você acreditaria numa coisa mais nova ou uma coisa mais velha? Provavelmente você acreditaria na coisa mais nova porque ela é mais recente, mais próximo da gente. Da mesma forma, em relação a Jesus e os apóstolos, eles são mais novos do que Sócrates, Aristóteles, Platão e, enfim, outros gregos que poderíamos trazer aqui. Sócrates, por exemplo, não deixou escritos. Como então comprovar a existência dele? Tudo o que nós sabemos sobre Sócrates vem principalmente de Platão. E Xenofonte também, que décadas depois da sua morte falaram sobre ele. Mas ele mesmo, Sócrates, não deixou nada escrito. Então, eles eram discípulos assim de Sócrates, mas como provar então a existência dele? Da mesma forma, em relação a gente pode... Isso 400 anos antes de Cristo, né? Até 400 anos de Cristo antes, né? Então, sabendo primeiramente isso, em relação à Bíblia, precisamos falar sobre ela, e ela diz o seguinte: primeira coisa que a gente tem que saber, que nenhuma profecia, quer dizer, o que está escrito lá desde o Velho Testamento, é de uma particular elucidação. Quer dizer, uma pessoa teve uma ideia sensacional e começou a escrever. Ele está dizendo, não foi assim. Não foi assim que... Não é a ideia de uma pessoa. Mas então como que acontece? Como que a Bíblia chegou até as nossas mãos? Ele diz, nunca, jamais, qualquer profecia, se está na Bíblia, é profecia, digamos assim, é a palavra de Deus, foi dada por vontade humana. Então, aquele está lá, aquela ideia sensacional humana, não entra aí nesse caso. Entretanto, foram homens, claro, santos, que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Duvidar da Bíblia é duvidar de Deus, duvidar do Espírito Santo, lógico. As coisas estão todas ligadas aí. Mas esse ceticismo, ele vira fé. E as histórias que desafiam razão, elas são repletas, existem, estão repletas. Talvez a sua história também um dia vire essa história. Nós temos vários livros falando sobre isso. É um jornalista, Lee Strobel, que era ateu, sua mulher se converteu e ele queria então provar para sua mulher, principalmente, que a fé era uma balela. E ele achava que a religião era coisa de gente irracional, que era coisa de emoção. Então ele começou a fazer, ele é um jornalista, renomado inclusive, começou a fazer uma pesquisa jornalística sobre a fé, sobre a Bíblia. E ele termina dizendo, comecei como cético, terminei como crente. Ele provou que o que a Bíblia diz, simplesmente, era verdade. Esse é um dos livros, eu vou trazer outro aqui, o Testemunho dos Evangelhos, inclusive. Se os evangelhos fossem analisados como num tribunal, então um advogado de Harvard, ele foi desafiado, vamos julgar a Bíblia, como se estivesse num tribunal, vamos julgar os personagens, como se estivessem num tribunal. E ele aceitou o desafio e começou a fazer o julgamento. Conclusão, concluiu que os discípulos eram testemunhas confiáveis. Um livro, mais uma pessoa que não é religiosa, na verdade começou a criar fé a partir desse ponto. Quem moveu a pedra? Jesus morreu. Essa é a nossa história, nós sabemos disso. Morrison tentou todas as teorias para provar que isso não aconteceu. Ele diz, não era minha intenção escrever sobre a ressurreição, era minha intenção escrever sobre o seu mito. Mas ele acabou chegando à conclusão que realmente a ressurreição era fato e de fato aconteceu. Mais um livro, alguém que não tinha intenção de escrever sobre a Bíblia, mas ele chegou a uma conclusão
E a conclusão virou o tema do livro dele. E a Bíblia tinha razão. A Bíblia ainda tem. E daqui a 1000 anos, se nós estivermos por aqui ainda, não é? Será a razão da humanidade. A ciência é mais nova que a Bíblia. Você sabia disso? Todas as ciências humanas são mais novas que a Bíblia. E a Bíblia é que deu vazão para muitas dessas ciências. Foi desafiando a palavra de Deus que muitas vezes chegaram à conclusão de que a Bíblia tinha razão. A ressurreição é o ponto central que ninguém consegue ignorar e prova da fé, inclusive. A ressurreição não é um mito, é um fato, comprovado, inclusive, de várias e várias maneiras. Talvez você ainda não fez as suas próprias provas, mas é o ponto central da fé em Cristo Jesus. E a dúvida é importante, a dúvida é necessária, a dúvida, na verdade, é um terreno, como se você colocasse ali uma semente. A dúvida é um terreno fértil para a fé. Se você realmente quiser fé, você tem que começar a questionar. Eu tinha um professor que ele dizia que qualquer pessoa que faz uma pergunta é como se fosse uma pessoa ignorante, de fato, né? Mas somente por 5 minutos, porque logo ele iria ter a resposta. Aí ele deixava de ser ignorante. Da mesma forma, se você não tem dúvida, talvez você nem tenha espaço para a fé. Então a dúvida é útil para a gente encontrar as respostas, não só para a Bíblia, você sabe disso, mas para todas as questões da vida. A dúvida é muito útil. E a fé resiste a todos estes exames que nós vimos anteriormente, do jornalismo, da ciência qualquer que tenha sido ela, do direito, exames médicos em relação à crucificação, comprovam que a crucificação de fato era uma dor terrível, que as pessoas passavam ali, uma morte difícil realmente, mas necessária para que nós pudéssemos ser salvos. As teorias, elas todas passam. Você pega um livro, por exemplo, de medicina, nós temos boas ciências. A medicina é uma das mais úteis, a matemática é uma coisa incrível que forma tantas coisas, como o computador pelo qual você está assistindo aí, seja ele portátil na sua mão ou celular, não é? Tudo isso pela matemática. A medicina nos ajuda a curar. Mas se você pegar a medicina de 1950, a matemática de 1930, e pode até ser talvez do ano retrasado, já está defasada. Já a Bíblia não muda. É a mesma desde o começo. As pessoas tentam mudar, inclusive até alguns religiosos, tentam mudar a Bíblia. Mas ela é a mesma e não precisa, não deve ser mudada, inclusive, né? Precisamos entender, então, que a Bíblia fica. As teorias passam, as ciências mudam. A Bíblia sempre será a palavra de Deus. Sempre será. As nossas melhores ciências, como citadas, matemática, as tecnologias que nós temos atualmente, né, e também a própria medicina que nos ajuda tanto, se nós pegarmos um livro de 1950 de medicina, aprendermos, decorarmos todo eles, praticarmos, hoje é crime, porque você mata as pessoas com a medicina de 1950. Mas a Bíblia é a mesma e não muda. Não muda. Eu publiquei recentemente um artigo de 1900 me perdi até, 1909, alguma coisa assim, mas 117 anos atrás, que fala ainda sobre a fé. E é a mesma, as palavras são as mesmas da fé. A palavra de Deus continua a mesma, não muda e não deve mudar. E você? Onde você está nessa busca em relação à ciência, à razão e à fé? Elas são antagônicas entre si ou são complementares entre si? Nós precisamos fazer nossas próprias pesquisas. Talvez você não seja um jornalista, como nós vimos, um juiz ou um acadêmico, mas a mesma pergunta se aplica a você. O que você fará com essas evidências? Porque são evidências de fato. Precisa ler. Veja só, recebiam a palavra com toda a avidez. É assim que você deve comprovar sua fé ou até as suas dúvidas. Receba a palavra, receba as respostas com avidez e examine realmente até encontrar a resposta, seja ela qual for. Está aí a prova para você provar mesmo. Examine diariamente as escrituras para ver se essas coisas de fato são assim. Assim faziam os bereanos, porque era muito importante nós vermos essa atitude. Não é? A fé também se baseia em fatos. Sim, a fé é base de fatos. A fé, qual é a melhor definição de fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, um livro lá da Bíblia, dizendo o seguinte: a fé é certeza de coisas que se esperam. Você está esperando, mas você já tem certeza. E é a convicção de fatos, mesmo que você não veja. Mas você tem já a convicção daqueles fatos.
E no final das nossas vidas nós vamos descobrir ainda isso, porque vamos chegar lá. A fé é mais concreta do que a própria realidade que nós pensamos que vivemos nelas. Veja só, uma mensagem aqui foi citada, Tiago capítulo 2, versículo 14. Tudo isso aqui, em relação à fé, não vale nada se não tiver prática, porque as pessoas acreditam muito mais no que você faz do que no que você fala. Irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé e não fizer prova disso através de obras? Mostra então a sua fé. Esse tipo de fé, que não tem obras, não salva ninguém. Precisamos então procurar essa fé acompanhada de obras. E de fato, você tem um bom caminho para começar e tem um bom material. Você tem tantas ciências, tantas dúvidas por aí, você tem a Bíblia. Venha, seja bem-vindo para comprovar. Bem-vindo para comprovar. E principalmente porque a Bíblia transforma vidas. Transformação. Essa é a proposta da palavra de Deus. Obrigado, João Cruz, está aí. Prazer, Que é meu. palavra. Professor João Cruz, ele que é editor, escritor, professor, apresentador, trazendo realmente uma reflexão com a Bíblia aberta, fundamental. Gostei, para mim fez diferença, espero que para você também, sobre, principalmente é quando ele cita lá o pessoal de Bereia, né, que examinava a Escritura, as Escrituras, sempre para confirmar, para fortalecer a fé. Excelente, realmente nós precisamos pensar nisso. E eu fiquei aqui conversando com os meus botões. Eu tô com os botões. A caneta tem botões, então eu posso conversar com os botões. Isso é irracional, né? Mas no sofrimento, a razão pode explicar as causas, mas somente a fé traz um consolo para as nossas vidas. Uma fé que agrada a Deus. E o João Cruz, professor, ele falou sobre a galeria da fé, né? Então, você que não tem uma experiência ainda de entender a Bíblia, o capítulo 11 do livro de Hebreus é chamado de a galeria da fé. Então, muito obrigado, João Cruz, por essa palavra, muito importante. E a fé dá a direção, a razão ajuda a organizar essa direção. E a última reflexão é: a ciência explica o como e a fé responde o porquê. Como sempre, um prazer estar com vocês, meu amigo, você, minha amiga. Por favor, conheça o nosso canal lá no YouTube, nos visite, se inscreva em nosso canal, @Temas da Vida lá no YouTube, deixe os seus comentários, compartilhe, deixe aquele like com a sua assinatura. É importante essa interatividade, essa participação sua conosco, ok? Raimundo Alves, como sempre, professor, meu comandante, obrigado aí mais uma vez, mais um episódio, e até o próximo episódio, sempre de bem com Deus, de bem com a vida. Raimundo Alves. Ô, Marcos, que beleza, muito bom. Bom, professor João Cruz, muito obrigado, que bela aplicação. Muito obrigado por isso, obrigado por nos animar, não é, com essa aplicação tão bem feita. E obrigado a você que esteve conosco até aqui, nosso muito obrigado, e a gente se vê no próximo episódio. Marcos, é muito bom estar aqui com você, muito obrigado, e a todos, até lá.